esse foi o exato momento em que o Zelensky abriu a boca e, depois de tudo que ele disse, mudou completamente o rumo da reunião. A gente tem ouvido muita coisa sendo dita na imprensa de que não se sabe, né, exatamente qual que era a intenção dessa reunião por parte do governo americano, mas é claro que foi a partir desse momento que tudo mudou. Preste atenção. Sure. First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have... Todos têm problemas, inclusive vocês. Ele começou a pressionar o vice-presidente americano. São dois presidentes americanos aqui, o presidente Trump e o vice-presidente dele. E ele começou a colocar os dois contra a parede. Have nice oceans and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. God bless. You will... A partir daqui a coisa já desandou de vez. Por quê? Ele disse que vocês não têm problemas porque tem um oceano dividindo todo o tamanho dos Estados Unidos, toda a dispersão que eles têm, né, espalhados por todo o globo, não conta. Todo o poder econômico dos Estados Unidos não significa nada. Vocês têm um oceano entre vocês e se vocês estivessem na nossa situação, vocês não estariam falando o que vocês estão dizendo. E aí você tem 3 homens, né, 3 galos de briga. O que você vai esperar, né, daí pra frente? Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell. E foi nesse momento que o Trump começou a falar. Quando o Trump começar a falar, é porque todo mundo tinha que calar a boca, tá? Então, pessoal, vamos lá. Esse vídeo aqui, eu vou fazer uma análise, tá? Sobre essa situação, essa reunião que teve do Zelensky e do Trump, que era para ser uma coisa para encerrar, né? Fazer um acordo entre as partes para encerrar, para iniciar a finalização desse combate, desse conflito que está tendo entre a Ucrânia e a Rússia. Mas a coisa desandou de vez e aí a gente tem muita coisa sendo dita na imprensa e eu não vi ninguém olhando isso por um olhar mais gerencial. Então eu quero chamar a atenção que esse conteúdo aqui não é para os mimizentos de política, tá? É para quem pensa, é para quem tem interesse em gestão, tá? Então, seja você tendo um negócio, ou pretende empreender, ou se interessa por assuntos de gestão, mesmo interno, dentro de outras organizações, então esse vídeo aqui pode te ajudar muito, tá? Vou fazer uma análise dentro de tudo que eu vi sobre esse encontro que teve, tá? E mudou completamente, talvez a gente poderia evitar muitas vidas sendo ceifadas aí nos próximos meses, mas agora, enfim, já foi, né? Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Então, eu vou voltar o vídeo aqui do início para você entender como tudo aconteceu, tá? Onde nós chegamos, deixa o vídeo rolando aí, vai lavar uma louça, vai fazer outra coisa, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui, coloca nos comentários o que você pensa, tá? Que a gente vai avançar muito, esse acontecimento vai enriquecer muito a sua forma de pensar em gestão. Vamos lá. Can I ask you? Esse trecho, ele tem 6 minutos e 29 segundos, tá? É do Brasil Paralelo. E, por incrível que pareça, é exatamente o trecho da parte que importa. Tem muitos vídeos, se você olhar, olha, vamos dar uma olhadinha aqui. Eu separei aqui, só coloquei no Google, né? Trump e Zelensky. A maior parte aqui não tem jeito, cara. O SEO, eu não compactuo com viés de esquerda, tá? Tento ser o mais democrático possível, mas não compactuo, tá? Tudo que está ligado a empreendedorismo, gestão, não bate com a ideia de esquerda, então não tem como compactuar. Mas os caras são imbatíveis no SEO nesse assunto, tá? Então você pode ver aqui, no melhor ranqueamento ali na pesquisa, no Google, tá ali, ó, CNN, líderes reforçam apoio à Ucrânia após bate-boca entre Trump e Zelensky. Tem aqui, eu vou falar um pouquinho sobre essa situação aqui, da diplomata ucraniana, bate-boca no Salão Oval. Detalhe, essa discussão foi dentro da Casa dos Estados Unidos. Isso muda muito, tá? Eu tô na conversa. Bate-boca entre Trump e Zelensky, negociações entre Trump e Zelensky entraram, ver se consigo ver aqui, como negociações entre Trump e Zelensky entraram em colapsos em 10 minutos. Zelensky acredita que pode retomar relações com Trump, ou seja, ele já viu que fez merda aqui, né? Chefe da OTAN pede a Zelensky que estabeleça, enfim, negociações. Vamos ser o máximo objetivo possível. Só que é o seguinte, todo mundo viu que o Zelensky fez besteira, tá? Ele fez merda. Quando você fala, assim, antes de tudo, vamos estabelecer tá? Esse encontro era um encontro de negociações, ok? Era um encontro para fazer uma negociação.
Sendo que é o seguinte, era só para os três tirarem uma foto bonita e finalizar a conversa. Era para ter uma conversa a portas fechadas. E assim, a gente queria aqui um paralelo. Não sei se você já teve essa experiência, quem teve, coloca aqui nos comentários o que achou. Mas, por exemplo, uma reunião de diretores, uma reunião entre sócios de uma empresa, o pau quebra, né? Pau quebra, tem palavrão, ataque direto, às vezes até ameaças. Dentro de uma sala de reuniões em que você tem pessoas que tomam decisões juntas, cara, pode acontecer qualquer coisa. Qualquer coisa. É demonstração de força, de poder. O mais fraco perde, o mais fraco tem que saber negociar, tem que saber ganhar força aos poucos. E quando você vê uma situação entre... Aqui tem 3 presidentes, né? Um vice-presidente mais 2 presidentes. É parecido, só que numa escala muito maior, entende? Numa escala muito maior. Então, era para ser uma negociação, ok? A partir desse momento, já seguimos, a partir desse critério, você vê que as negociações já foram feitas antes. Era só para eles tirar uma foto bonita, apertar as mãos, assinar os papéis e acabou. Eles já chegaram aqui sabendo quais eram os termos, entende? E aí você começa, a partir disso, você consegue entender por que os dois presidentes dos Estados Unidos começam a perder a paciência ao longo da fala dos Zelensky, entende? Porque é o seguinte, aqui vem o cara que é de outro lugar, é um estrangeiro, tá? Pensa numa visita quando vai na sua casa. Ele tá vulnerável, entende? Então o Zelensky está vulnerável, ele é de outro lugar, ele não manda em nada nos Estados Unidos, ele precisa do apoio dos Estados Unidos, totalmente dependente, ok? E ele começa a fazer perguntas, ele começa a questionar o posicionamento dos presidentes dos Estados Unidos. 2 presidentes. Quando é que você vê uma reunião com 2 presidentes, um presidente e um vice-presidente juntos? É muita moral, entende? É muita moral. Eu vou falar também, eu vou falar algumas coisas pesadas em relação ao posicionamento do Trump, tá? Não vou ficar pagando pau aqui, né? Entre aspas, para uma das partes. Eu tenho meu ponto de ver, eu tenho meu viés, é lógico, todo mundo tem o seu. Eu entendo o ponto de vista do Trump, mas nesse momento você consegue entender por que a coisa começou a desandar. O Zelensky não tem poder nenhum nessa reunião. Aqui, nesse momento, ele não tem que tentar ganhar, ele tem que perder o mínimo, tá? E presta bem atenção na comunicação não verbal, tá? A comunicação não verbal. O que o corpo deles está dizendo aqui. O Trump é ótimo, né? Ele é muito transparente nisso aí. Você consegue ver muito bem, né, o comportamento fisiológico dele ali, né? O que o corpo dele vai dizendo para você. Vamos lá. Sure. Yeah? Yeah. Okay. Olha só. Can I ask you? Antes, o vice-presidente dos Estados Unidos, que agora me fugiu o nome, vou chamar de vice-presidente mesmo, ele tava falando, ele ficou um tempo falando. Ele ficou um tempo falando porque ele queria encerrar a conversa, ele queria sair bonito na foto, né? Ele queria que os artigos que fossem escritos nas próximas semanas fossem de Estados Unidos, o governo Trump encerra o conflito na Ucrânia, o vice-presidente participou de tal e tal forma, entende? Ele queria isso. Só que aí veio o Zelensky e quebra o roteiro. Para mim isso está muito claro, ok? E aqui é o seguinte, é interpretação, tá, gente? Interpretação. Então ele quebra o protocolo. E olha a reação do vice-presidente. Ele, claro, ou seja, claro, pode falar, vai lá. Sure, yeah? Yeah, okay. So, here... Cara, e detalhe, agora eu falei assim, sério? Posso falar mesmo? E ele improvisou. Olha a cara do Trump. Tipo assim, tome muito cuidado. A mão dele, cara, ele tá numa... O pessoal que entende mais disso aí, né? Eu tenho uma boa análise em relação a isso, mas tem gente que é muito mais profissional do que eu nessa área de análise de comunicação não verbal. Mas olha a postura do Trump. Basicamente tome muito cuidado com o que você vai dizer a partir de agora. E todo mundo sabe que quando tá na mesa com o Trump, tem que respeitar o Trump. O Trump tem uma história e ele é caixa grossa. Você pode não gostar do Trump, você pode ser inclusive o presidente lá, né, da China, por exemplo. É um cara poderosíssimo também. Você pode ser o Vladimir Putin. São os 2 maiores, né, além do Trump, depois do Trump. Se eles estiverem na mesa de negociação com o Trump, eles vão respeitar o Trump. Porque o Trump, ele faz a sua palavra valer. Ele aplica, né? Isso é muito bom também para gestão familiar. Quando o pai fala, ele precisa fazer aquilo que ele falou. Nunca uma ameaça pode ser feita com receio de aplicar a ameaça. Então, se ameaçou, você vai cumprir. E todo mundo sabe que o Trump, quando fala, ele cumpre. Occupied our parts, big parts of Ukraine, part of East and Crimea. So he occupied it on 2014. So during a lot of years, I'm not speaking about just Biden, but those time was Obama, then
President Obama, then President Trump, then President Biden, now President Trump, and God bless, now President Trump will stop him. But during Olha só, ele começou a dar aula de história no momento que era para encerrar a conversa. Só os dois presidentes americanos que gostariam de falar, mas eles não estavam ali muito dispostos a ouvir os Zelensky. Já estavam nas semanas anteriores, eles já negociando diretamente com o Putin para saber fazer o teste. Vou dar um exemplo. Às vezes, quando a gente termina um serviço para um cliente, ao invés de você fechar o serviço, você manda para o cliente uma prévia. Você olha, tá tudo bem? O que você acha dessa ideia aqui no negócio, do serviço que está prestando? É por aqui? Tá tudo bem? Para tu ver, para tu medir a temperatura do cliente, né? A mesma coisa aconteceu aqui nessa negociação. Já estava tudo medido, né? O governo dos Estados Unidos já tinha medido a temperatura com o Putin, já sabia o que podia ceder, o que tinha que exigir, o que tinha que ceder para o Putin também. E já estavam tentando meio que deixar o Zelensky de fora, porque ele vai ser o bode, ele vai ser eu vou dizer o bode expiatório, mas é ele que vai tomar na cabeça. No final das contas, ele que vai sair derrotado. O Zelensky, não o povo ucraniano. O povo ucraniano vai sair como libertados, né? E o Putin, ele precisa sair fortalecido, senão o próprio governo da Rússia engole ele. Não existe possibilidade para o Putin dele sair desse conflito sem ser vitorioso. E ele tem muito mais força do que a Ucrânia. E a Ucrânia não sobrevive sem o apoio dos Estados Unidos. E os Estados Unidos agora já percebe que tem sangue na água, e assim, é normal, né? Você já sabe que a Ucrânia vai perder, então tem que sacar o cheque. Ficaram meses, anos depositando através de apoio militar, através de recursos militares, de recursos financeiros, investindo na Ucrânia, mandando ajuda, e agora para isso ser encerrado, eles precisam pegar o máximo de retorno deles através de minerais, né? Através de riquezas minerais, para eles não saírem no prejuízo. E agora eles vão lá, olha, é o seguinte, vamos fazer o acordo e eu vou me estabelecer lá na Ucrânia, enfim, a gente vai ter nosso negócio ali, então se o Putin entrar, a gente vai ficar pé da vida com ele, a gente vai retalhar também. Então a gente vai meio que te proteger a partir de agora. Tá meio que implícito. Mas ninguém pode dizer que vai fazer isso. É negociação. As coisas que são feitas em negociações, eles não podem vir a público, porque o público é muito hipócrita, né? As coisas, elas são resolvidas fora da hipocrisia, com praticidade, e nem sempre isso bate. Nesse momento que o Zelensky começa a querer contar a história, eles já participaram. O vice-presidente ficou meses trabalhando para derrubar o apoio financeiro dos Estados Unidos. Apoio financeiro que eu digo, apoio geral, né? Para a Ucrânia. Ele não queria mais que isso continuasse, porque na visão dele, não é na minha, tá? Mas na visão dele, ficar mandando dinheiro para a Ucrânia é ficar alimentando uma hemorragia. Não vai salvar o paciente, entende? Então, não concordo 100% com isso, mas é a visão dele. Então, é com ele que o Zelensky tem que negociar, entende? Não dá para ser de outra forma. Até aqui, o Trump tá ouvindo. Até aqui tá tudo bem, tá? E o vice-presidente também tá ouvindo. Tá tudo bem. Os dois estão em posição, né? Estão pra frente, assim, os dois estão dispostos a ouvir. E o Zelensky tenta abrir um pouco. Você pode ver que daqui a pouco ele vai cruzar os braços. Ele vai se sentir acuado. E não tem como ele cercar os dois, encurralar eles na parede e sair vitorioso. Não dá. Ele é o elo mais fraco dessa conversa. 2014, nobody stops him. He just occupied and took. He killed people. You know what the contact 2015. 2014. Well, 2014. Yeah. So I was not here. Yeah, That's exactly right. Yes, but during 2014 till 2022, the situation the same. The people have been dying on the contact line. Nobody stopped him. You know that we had conversations with him, a lot of conversations, my bilateral conversations, and we. Até aqui tá tudo bem, tá? O Trump até relaxou um pouquinho as mãos, ele relaxou um pouquinho, ele tá ouvindo, por quê? É um relato real. O que acontece? Tem uma questão do Zelensky, e assim, não quero criticar só ele também, né? Eu critico muito a forma da negociação dele. Ele se expôs muito e tá perdendo mal essa batalha aí. Ele não tem como ganhar isso, tá? O Zelensky não tô falando da Ucrânia, tô falando do Zelensky. Mas, porque assim, gente, quando um país perde a guerra, não tem como o líder que perdeu a guerra, mesmo sendo um país muito menor, mesmo tendo todas as justificativas, não tem como ele ficar bem, entende? É uma questão
de imagem pública, tá? Mas até esse momento, o Zelensky está justificado porque a Ucrânia abriu mão das suas armas nucleares por ter garantias, tanto da Rússia quanto da União Europeia, não me lembro se os Estados Unidos participou disso, de que ele não seria invadido pela Rússia. Então assim, ó, não vai ter guerra, ninguém vai invadir? Então tá bom, eu vou queimar aqui, eu vou desativar as minhas bombas nucleares. Beleza? Eu confio em vocês, tá tudo certo? Tá tudo bem, tá tudo ótimo. Desabilitou, ok. Só que ele ficou sem garantias. E então, a partir do momento que a Rússia invadiu a Ucrânia, ele não tinha mais nenhum... A Rússia sabia que ela não teria como ter uma resposta nuclear da Ucrânia, então ele não tinha tanto risco assim. Ele perderia recursos em guerra, mas recursos bem setorizados, recursos que não tem como a grande mídia da Rússia, a população russa, ter acesso a essa informação, né? É muito difícil eles saberem. Se explodisse uma bomba nuclear em cima do Kremlin, eles saberiam. Então, a Rússia sabia que não tinha esse risco, então eles foram com tudo em cima da Ucrânia. Agora os Zelensky falam, olha só, vocês querem os recursos minerais? Tudo bem, mas qual garantia que vocês estão me dando aqui? Porque é o seguinte, vocês vão lá, eu vou ceder lá os meus recursos minerais para vocês. Qual garantia que vocês estão me dando que a Rússia não vai invadir outra parte? Aí vai vocês dois dividem ali a Ucrânia no meio e acabou a gente. Como é que fica o nosso país? Então até aí tudo bem. Aí ele fala, olha, lá para trás, o tal presidente veio, falou tal coisa, e aí foi se arrastando. Aí o Trump, olha, não foi na minha gestão. Aquela velha história, né? Não foi na minha gestão. Mas agora vai ser diferente. E durante essa reunião, o próprio Trump vai falar algumas vezes que, olha, comigo é diferente. A gente se respeita. Só que é o seguinte, o Trump ele vai sair do poder. Uma hora ele vai sair. E aí, o que vai ser da Ucrânia? Então, nesse momento, tá todo mundo entendendo ele. Só que vai ter uma hora que o Zelensky vai tocar num ponto que aí não vai ser mais um assunto racional. A conversa vai pro lado emocional. E a partir desse momento, o boi vai com a corda. We signed with him, me, like a new president in 2019. I signed with him the deal. I signed with him, Macron and Merkel. We signed ceasefire. All of them told me that he will never go. We signed with him gas contract. Yes, but after that, Detalhe, a União Europeia fica ali, né, dizendo, olha, precisamos de uma liderança, precisamos de um apoio para encerrar o conflito. E a própria França, né, assim como toda a União Europeia, fica dando força para a Ucrânia, mas eles não têm peito para bater de frente com a Rússia, porque eles dependem do gás natural da Rússia, né? Então, qualquer momento, o Putin já fechou um pouquinho ali, né, o registro do gás, né? Então sofreram muito com o inverno esse último ano, hein? Os últimos 2 anos. Então, a União Europeia depende da Rússia. Então, não dá para eles ficarem botando muito peito, né? Em cima desse assunto. Tá todo mundo botando a pressão em cima do Trump. E o Trump tá tentando mostrar serviço. É isso que eu tô vendo, tá, gente? Eu não vou ficar pagando pau pra ninguém aqui, não. Mas é isso que eu tô vendo. E o Zelensky tá certo de falar isso. Olha, eu tô sem garantia. Só que o problema é o seguinte, não é dizer isso, é a forma que você vai colocar isso. Não adianta agora o Zelensky chegar e falar isso, entende? Sendo que já estava todo mundo achando que já ia assinar um acordo. Broken this ceasefire. He killed our people and he didn't exchange prisoners. We signed the exchange of prisoners, but he didn't do it. What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What do you Ele mean? questiona o vice-presidente. Diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you are not strong... Mr. President, with respect, I think it's... Aí tem um detalhe. Vai partir, ó, esse aqui é um dos pontos que a conversa começa a ficar tensa. Lembra que no início do vídeo eu falei assim, olha, o Zelensky está tentando começar de novo, porque foi aqui que o Zelensky queria voltar no tempo. Aí ele dá um tempinho, depois ele fala que vai começar de novo, né? Mas, olha só a postura do Trump, que ele já olha pro vice-presidente com um olhar de quem vai apoiar ele. Os dois vão ficar juntos. E o Trump, ele é um líder. Ele não vai lá soltar a mão do subordinado dele na frente de ninguém. Ele vai continuar apoiando. Só que olha a postura do Zelensky. Cruzou o bracinho, olhou para alguém, não sei para que ele tá olhando aqui, e aí tava tentando cortar, tentando falar junto com o vice-presidente. E aí ele fala assim, olha, já tá faltando com respeito, tá falando demais nessa reunião já tá falando muito. It's disrespectful for you to come to the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the president for trying to bring an end to this conflict. Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have?
I have been to. Come once. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems bringing people in your military? We have problems. And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? Olha a olhada do Trump. Olha essa olhada do Trump. A mão ainda tensa, os dedos tensos ainda, em posição. Tome muito cuidado com o que você vai dizer. E olhando sério pro Zelensky. E a olhada é completamente diferente. É uma olhada de quem já está perdendo a paciência. A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, aqui, onde estava no início do vídeo. Muitas perguntas. Vamos começar do início. Em primeiro lugar, é uma tentativa dele tentar voltar ao início da conversa. Só que eu queria chamar a atenção para um detalhe. Qual que é a maior prioridade, tá, do Trump nesse momento? Na minha visão. Uma prioridade é obter ganhos, minimizar as perdas, né, e salvar vidas. Porque muito dinheiro já foi investido na Ucrânia. O Trump, ele quer esse troféu, né, de ter encerrado o conflito na Ucrânia. Mesmo o Trump querendo, né, esse troféu de ter encerrado o conflito na Ucrânia, ele também tem muito claro na mente dele que essas prioridades precisam ser atendidas. Então, assim, o Trump, ele é muito prático. E a prática nem sempre é bonita de se ver, né? A hipocrisia é muito mais bonita. Você consegue ver muitas fotos de coisas hipócritas, né, que não é navalha na carne. Eu vou te dar um exemplo. Desde que o mundo é mundo, os governos, os países, para fazer dinheiro, o que eles faziam? Invadiam outro país. E aí eles se enriqueciam com espólio de guerra. É assim que muitos governantes incentivavam seus generais a invadir outras terras, porque os generais ganhavam muito dinheiro nesse processo. A ideia aqui é de que tem sangue na água. E a Ucrânia, ele é o peixe que está sangrando. Essa é a parte mais triste dessa reunião, de que apesar de entender essa questão da negociação com o Trump, né, e do Zelensky, o Zelensky precisava ser um pouco mais habilidoso para conseguir isso. E eu acredito que foi nesse momento que o Zelensky tentou pressionar o Trump publicamente. E aí tem um detalhe, o Trump é um cachorro muito grande, ele é o homem mais poderoso do mundo. Ele tem um poder econômico sobre o planeta e o poder militar sobre o planeta. Então, como é que você vai tentar empurrar um cara desse contra a parede? Ainda mais quando ele sabe que ele se comporta como um homem mais poderoso. Como é que você vai pressionar ele dessa forma? everybody has problems. Even you, but you have nice oceans and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. God bless. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling. Você pode ver, olha quanto tempo o Trump ficou ouvindo calado. Ele tá vendo que a conversa dos dois não tá indo pra frente. Ele ouviu até onde deu pra ele ouvir, de boa. A partir desse momento, ele quer encerrar a conversa. E ele vai encerrar a conversa com a força que for necessária. Se o Zelensky quiser entrar nessa conversa agora, ele vai ser atropelado. Olha a postura do Zelensky. Ele já sabe que daí foi com a corda. E olha só a cara da diplomata da Ucrânia. Imagina, cara, quanto tempo que essa mulher tá construindo relações entre as partes. Quanto tempo que tá nessa negociação. E aqui ela viu que, apesar do Zelensky ter sido muito bravo, digamos assim, durante esse combate, ele está se apegando a questões de imagem pessoal. E não adianta. Ele está numa situação em que, se ele continuar assim, ele vai continuar matando mais pessoas, ele vai continuar piorando a situação da Ucrânia. Não estou dizendo que a culpa é dele, tá? A Rússia é o país agressor. Só que o Zelensky, como líder de uma nação, ele está numa posição em que ele tem que tomar muito cuidado, entende? Que senão ele pode prejudicar a vida do povo. E qual que é a vida mais importante? A dele ou do povo? É do povo, pô. Because you're in no position to dictate that. Remember this. You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel. Ele está colocando o Zelensky em seu lugar. Parece que o Zelensky não tinha entendido isso até esse momento. E aí o Trump está colocando o Zelensky no seu lugar. Você não está na posição favorável para chegar aqui no Salão Oval, que é a sala mais importante dos Estados Unidos, e ditar suas regras. E fazer questionamento, tentar pressionar o meu vice-presidente. É melhor você ficar calado. Você tem que saber negociar de outra forma. Very good. We're going to feel very good and very strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war, you're not in a good position. You don't have the cards right now.
With us, you start having cards. Right now, you don't. Yeah, you're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you Olha só, os dois começaram a discutir. É importante, por exemplo, muita gente critica o Bolsonaro, né? Olha o que tem um filho do Bolsonaro, que agora me fugiu o nome, se quem lembrar aí coloca nos comentários, que, assim, o Bolsonaro quando chegava perto do Trump, o Bolsonaro ficava de boa, ele dava meio passo atrás, né? É o passo de que você deixa a autoridade em quem você entende que é maior que você deixa ele ali meio passo na frente, só fica todo mundo já ciente de sua posição. É como se fosse realmente né, é parecido com um cachorro mesmo. Então, a hierarquia já está estabelecida. Quando você tem uma hierarquia estabelecida, você não tem conflito. Muita gente criticou o Bolsonaro por isso, mas tá lá o filho do Bolsonaro costurando uma série de relações, né, que agora está trazendo mais apoio, mais força, questionando essas coisas que estão acontecendo aqui no país, né, em relação à liberdade de expressão. Então, acaba que o Bolsonaro tem muito mais força do que qualquer outro presidente. Inclusive, o Bolsonaro tem mais apoio com o Trump do que o próprio Lula, que é presidente em serviço, né? Ele é o presidente que está atuando nesse momento no Brasil. Mesmo assim, o Bolsonaro soube costurar essas relações. O Zelensky está numa posição pior ainda. Então, ele fica batendo boca com o Trump, e o Trump é o tipo do cara, assim, igual chefe de família, igual pai de família. Imagina você com o seu filho, né, discutindo contigo. Dono de empresa, um subordinado discutindo contigo, batendo boca na frente de todo mundo. Porra, se fosse dentro de uma sala fechada, até dá pra rolar um bate-boca. Agora, na frente das pessoas, o respeito à imagem é inegociável. Tá aí uma sacada importante. Por isso que as coisas acontecem da forma que acontecem. O respeito é inegociável. E foi nesse momento em que o Zelensky piorou tudo. Ele já estava complicado para ele nas últimas semanas, agora piorou tudo. Ele tinha que saber jogar esse jogo melhor, entende? Doing is very disrespectful to the country, this country. It's back to you. Far more than a lot of people said they should have. Have you said thank you once? A lot of times. No. Você pode ver que várias vezes o Trump falou que você está brincando com a Terceira Guerra Mundial. A União Europeia está dando, né, corda para a Ucrânia. E a Ucrânia está jogando na cara que, foi por conta de vocês que a gente entrou aqui na guerra, a gente queria entrar na OTAN, e aí, enfim, deu esse problema aí. A gente foi invadido e agora precisa do apoio de vocês. Ok. Só que tá todo mundo brincando realmente com a Terceira Guerra Mundial. O Putin, ele lançou um foguete, eu não lembro agora o nome do foguete, que enfim, não vou nem abrir porque não é o objetivo do canal, né? Que é falar mais sobre gestão, empreendedorismo. Então, mas assim, o Putin ele já pegou uma arma supersônica, ultrassônica, não sei, mas ele vence várias vezes a barreira do som, de uma forma que ele é impossível de ser bom. E teve alguns testes que ele foi, que a arma antiaérea dos Estados Unidos conseguiu, né? O Iron Dome conseguiu impedir que esse míssil caísse no solo, mas a maioria dos países não tem como se defender desse míssil, ele é muito rápido. Ele chega numa velocidade absurda e é um míssil que foi desenhado para ogiva nuclear. Ele já jogou esse míssil dentro do território ucraniano sem a detonação de uma ogiva nuclear, apenas para teste, para ver como é que era, e passou liso. O míssil passou e tocou no solo e ninguém pegou. E isso já foi uma forma de dizer, olha, a gente tá avançando aos poucos e existe a possibilidade de a gente colocar uma ogiva nuclear tática aí. E aí, ninguém sabe o que vai acontecer depois desse evento. Então o Zelensky, ele é pequeno demais para estar trazendo tanto problema, né, de risco de um conflito da Terceira Guerra Mundial, né? Esse que é o problema, que tá todo mundo brincando. Não dá para ser hipócrita, tem que ser prático. Even today, you went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Offer some words of appreciation for the United States of America and the president who's trying to save your country. Please, you think that if you will speak very loudly about the war, He's not speaking loudly. He's not speaking loudly. Your country is in big trouble. Can I answer? Wait a minute. No. You've done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. You're not winning this.
you have a damn good chance of coming out okay because of us. Mr. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks you haven't in been this alone. cabinet, you and not only in this cabinet. cabinet. We gave you, through this stupid president, $350 billion. You voted we gave for you your military equipment, and you men are brave, but they had to use our military. What about if you didn't have our military equipment, if you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 days, I heard it from Putin. In 3 days, this is something maybe new. less. In 2 weeks, of course, yes. It's going to be a very hard thing to do business like this. I tell you. Say thank you. I said a lot of times thank you to American people. Except that there are disagreements, and let's go litigate those disagreements rather than trying to fight it out in the American media when you're wrong. We know that you're wrong. But you see, I think it's good for the American people to see what's going on out here. I think it's very important. That's why I kept this going so long. Mas assim, é complicado, né? Ele falou, assim, é importante que a mídia veja. Mas olha só, algumas coisas que estão rolando na mídia, né? Você vê que quando você olha aqui, eu já mostrei para vocês aqui já a questão do que tem aqui no Google, né? Bate-boca, Trump discute. Só que é o seguinte, qual que é o verdadeiro sentido? O que está acontecendo? O conflito foi um conflito público tenso. Ninguém entendeu exatamente o que aconteceu aqui. Aí os líderes manifestaram solidariedade ao Zelensky após o incidente. Impacto na relação entre as partes, né, da Ucrânia e dos Estados Unidos. Satisfação da Rússia, a Rússia está gostando, né? Ou seja, Trump está beneficiando a Rússia. Apelo por uma unidade, isso aqui eu achei interessante. Diante do conflito diplomático, líderes europeus enfatizam a necessidade de unidade e de um novo líder para um mundo livre, reforçando o compromisso contínuo com a Ucrânia contra a agressão russa. O que significa esse novo líder, né? O que significa, né, esse novo líder? E outra coisa também, ninguém quer colocar na reta, né? Eles querem um líder. Alguém tem que assumir a dianteira e bater o martelo. Gente, os Estados Unidos tem 2 polos, democratas e republicanos. Democrata dos Estados Unidos é equivalente à esquerda no Brasil. Republicano dos Estados Unidos é equivalente à direita no Brasil. Os democratas tiveram 4 anos de poder. Saiu agora. E voltou o Trump. O que vocês acham que vai acontecer se vier um outro democrata? Acha que vai resolver? Quem é esse novo líder? O que estão esperando? Tem que vir alguém realmente que coloque as cartas na mesa da forma que ela é para interromper essa guerra, cara, porque tá escalando demais. Cada dia que passa, coloca uma arma nova lá, é um detalhezinho novo no drone, é uma IA diferente que entra na possibilidade de guerra. Não dá para ficar brincando com isso, entendeu? A questão por que a gente não teve ainda a Terceira Guerra Mundial? Falta de motivo, não. Na verdade, motivo tem todo dia. Se piscar, detona uma bomba. Então tem que tomar todo cuidado. You have to be thankful. You don't have the cards. You're buried there. Your people are dying. You're running low on soldiers. You're running low on soldiers. It would be a damn good thing. And then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. I want to go and I want this. Look, if you could get a ceasefire right now, I tell you, you take it so the bullets stop flying and your men stop getting killed. Of course, we want to stop the war. But you're saying you don't want a ceasefire. But I said to you, I want a ceasefire. With guarantees. Because you'll get a ceasefire faster than an agreement. Ask our people about ceasefire, what they think. That wasn't with me. For you what, that wasn't with me. That was with a guy named Biden, who was not a smart person. That was with Obama. It was your president. Excuse me. That was with Obama, who gave you sheets, and I gave you javelins. Yes. I gave you the javelins to take out all those tanks. Obama gave you sheets. In fact, the statement is Obama gave sheets and Trump gave javelins. You got to be more thankful, because let me tell you, you don't have the cards. With us, you have the cards. But without us, you don't have any cards. Depois a coisa piorou, né, ao ponto de o Trump olhar para os jornalistas e dizer, eu não sei o que vai acontecer agora, mas eu acho que o povo tinha que saber disso aqui mesmo, não sei o que vai acontecer, suspende as negociações. A gente não vai definir nada agora, a gente não vai assinar nada agora. Assim, gente, o que acontece? Nós estamos vivendo num mundo pós-pandemia. Os Estados Unidos imprimiram muito dinheiro, muitos dólares, isso trouxe inflação no mundo inteiro, está tudo sendo corroído pela inflação. Tem pouco dinheiro na jogada. E como é que se faz ganha? Como é que faz grana nessa época? Entendeu? Uma das opções mais antigas de todos os tempos é realmente questão de ganhar com espólio de guerra. Então, o Zelensky precisa se colocar no lugar dele,
para saber negociar melhor. Não estou falando que ele está errado em colocar as preocupações dele em pauta. Não é isso. Mas ele precisa saber o como. O problema não está no que, entende? O problema está no como. Porque ele já tem um motivo, o povo está apoiando, ok, o povo dele, né? Só que a forma de fazer isso, você precisa colocar aí na balança que está lidando com uma mudança de governo mundial muito forte, está lidando com um cara que está te agredindo, que é muito mais forte que você. Quem está botando pilha nessa brincadeira, que é a União Europeia, não tem peito para poder comprar essa briga até o final. Não tem. Eles dependem da Rússia. Tá aquela chove no molhado, né? Essa visão de negociação é muito importante para quem empreende, para quem se interessa realmente com o assunto de gestão, porque a coisa mais importante é você se preparar para a negociação que você está entrando. Você precisa saber o seu tamanho, precisa saber o seu lugar, para você saber quais cartas você pode jogar. O Trump, ele usou várias vezes esses argumentos. Você não tem as cartas certas, você não está sabendo negociar. Você fala que não quer isso, não quer aquilo outro. Não é assim que você vai conseguir negociar. Então é o seguinte, meu ponto de vista, o Zelensky está se mostrando um péssimo negociador. Ele tá com um queixo muito duro, né? Ele está com uma dificuldade muito grande. E esse bate-boca entre ele e o vice-presidente mostra que ele não reconhece a autoridade dele. Ele queria falar com o Trump. Então tem um pouquinho de arrogância aí, entende? Não dá para ele, tá com tanta gente morrendo no solo dele, ele comprar essa briga com arrogância. Não dá. E o Trump aqui, ele não tá sendo arrogante. Ele tá batendo com a força que ele tem. Natural. Entende? São duas coisas diferentes. É isso, pessoal. Você já se inscreveu no canal? Já curtiu o vídeo? Eu te agradeço, viu? Eu fico por aqui, eu já falei tudo que eu tinha que falar, eu tinha anotado aqui, eu queria ouvir esse vídeo, porque, cara, tem que falar com o pessoal, que realmente tem muita coisa boa e, infelizmente, na mídia, né, no Google aí, não tá saindo exatamente da forma que a gente que empreende gostaria de ver, né? Então, espero ter contribuído aqui, colaborado com o seu projeto. É isso. Fico por aqui. Forte abraço. Até mais. Tchau.